todos. Todo mundo está me ouvindo bem? Então vamos dar início a um painel inédito, onde temos várias feras aqui reunidas, que prazer imenso estar aqui compartilhando esse painel com essas mentes tão brilhantes. É uma palestra que não estava no script, não estava na agenda, mas a gente decidiu improvisar para trazer ainda mais conhecimento, ainda mais riqueza para o evento de hoje. E a ideia aqui vai ser o seguinte, vai ser algo rock and roll total, onde vocês comandam o baile. E a primeira coisa que eu vou perguntar é: quais são as principais dúvidas que vocês têm, que vocês gostariam de ouvir um pouquinho desses especialistas sanando as dúvidas de vocês? Alguém quer começar? Alguém se habilita? Se vocês não tiverem dúvidas, nós temos várias aqui para compartilhar, mas eu queria dar essa abertura para vocês. Então, quem quiser fazer uma pergunta agora, fique à vontade. Vamos lá. Dudu vai ajudar. Toda uma equipe técnica aqui organizada. Primeiro fala o nome, depois CPF, cartão de crédito e aí sua dúvida. Boa tarde, meu nome é Gil Guilherme, o CPF é 113. Eu queria perguntar sobre a palestra anterior, sobre o Analysis Service, que ele apresentou que é uma ferramenta escondida, mas que a maioria das empresas que tem o pacote SQL Server tem essa ferramenta inclusa. Eu queria saber sobre a performance dele, como que é, e a partir de qual versão, se a partir, por exemplo, de 2008, se ele já vem com ele incluso e com todas as funcionalidades que você apresentou aqui hoje, se desde o 2008 já tem isso incluso nele. Obrigado pela pergunta, gostei porque puxou o Analysis Service, que realmente o SQL, quando você compra o licenciamento dele, seja o Standard, seja o Enterprise, você vem Reporting Services, você vem a licença do Integration Service e vem a licença do Analysis Services. E o Analysis Services, a parte de mineração, essa parte, já vem desde a versão... Eu comecei a trabalhar com a versão 2000 do SQL, com Analysis Services. Mas se eu não me engano, com a versão 7 já tinha. Você instalava lá. Então, em questão de performance, depende muito do hardware que você vai entregar para ele, da memória que você vai entregar para ele e do modelo que você está processando. Mas em questão de performance, tem meios de você otimizar também, mas ele é muito performático, é muito bom. Eu gosto muito dele. E aí, em questões de features ou de versões, ele não tem restrição. Se ele é Standard, se ele é Enterprise, ele vem em todas as versões do SQL. Então, se você comprar a Standard ou Enterprise, vai ter o Analysis Services, vai ter o Integration Services. Eu só estou em dúvida agora do Reporting Services nessas últimas versões, porque agora não vem mais junto no pacote, você instala separado, então eu não lembro se o licenciamento já está coberto ali. Que tem ainda o Power BI, Report Server, tem alguns detalhes. Mas provavelmente está incluso do Reporting Service, que não é da pergunta, mas está incluso ali também no licenciamento. Então o SQL Server sempre vem com esse pacote junto. E o que acontece? Se eu vou subir um banco relacional, você vai lá na hora da instalação e coloca database em GIMP. E instala aquilo lá. Você não vai colocar no teu servidor de produção uma Analysis Services, que é mais um serviço, vai consumir memória, se você não vai utilizar. Então você instala um servidor à parte. Mas ele já vem, na hora que você está instalando, está todas as opções ali. Você só marca ou desmarca ela. E aí, se você mais tarde quer adicionar no servidor que não tem, é só colocar o CD, adicionar a feature lá e ele funciona. Todos os modelos que eu mostrei ali, árvore de decisão, cluster, qualquer um deles tem todas as versões. Então não é limitado, se na Standard só tem o classificação, na outra só tem previsão. Não, é completo aqui. Tudo que eu mostrei eles tem tanto na Standard quanto na Enterprise. Não vou nem entrar no mérito do Express, tal, que ele não tem esse tipo de funcionalidade. Fico lá no Standard e no Enterprise, e não tenho certeza do Web Edition. Acho que o Web Edition não lembro se vem no Analysis Services também, mas no padrão de mercado que é o Standard Enterprise tem. Pode usar sem sombra de dúvida aí. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Francine. Primeiro eu queria perguntar para o Garcia sobre o Java, se ele contar uma história para a gente. Segundo, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre as carreiras, né? Que a gente tem analista de BI, analista de dados, cientista de dados. A gente tem várias vertentes. Eu acho que seria interessante explicar um pouquinho sobre cada uma delas
Porque às vezes direciona, quem ainda não tem, né, não decidiu ainda, acho que fica legal para direcionar. Bom, primeiro o Jarbas, eu vou pular essa etapa, né? Na verdade, o Jarbas foi um pacto que eu ganhei de aniversário, porque eu moro num apartamento de 60 metros quadrados. Então, pensa, é um pacto num apartamento com 3 cachorros. Dá para entender? Bom, o Jarbas não durou muito tempo, essa é a verdade. Quanto à carreira, eu vou deixar uma pessoa muito mais capacitada do que eu para te responder. Nogari. O Mário. Eu? Pra carreira? Tem algumas pessoas que entendem mais de carreira do que eu, mas vamos lá, vamos tentar seguir. Existem várias frentes que a gente pode trabalhar com essa questão de dados, e a parte do cientista de dados é uma delas, o engenheiro de dados, o profissional de BI, o profissional de administração, e todos eles, no final das contas, estão amarrados, eles estão de uma forma integrada. Né? Existe uma parte das pessoas, uma parte das empresas que levam esse discurso de seja o cientista de dados, seja um unicórnio, entregue todas as pontas. Uma opinião particular minha é não seja esse cara, porque esse cara não existe. Fazendo a mesma analogia do unicórnio, isso é um ser mitológico, um ser totalmente místico, que você não consegue concluir, você não consegue ser bom naqueles N processos, aquelas N atividades que você está se propondo a entregar. Seja um cara muito foda no que você está fazendo. Então, se você é um cara bom de estatística e matemática, escreva seus modelos de machine learning e suporte o que você faz nisso. Você é um cara bom de visualização, consegue transmitir a mensagem para quem está recebendo aquela mensagem, aquela pessoa consegue interpretar o que você está transmitindo. Seja essa pessoa, entregue, faça comunicação. Se é uma comunicação com pares, se é uma comunicação de broadcast para N públicos diferentes, você consegue ter essa empatia e representar aquilo para aquele tipo de público que você vai escrever, ou que você vai anunciar, publicar, seja essa pessoa. Se você conhece de business, seja esse elo que vai conseguir comunicar e navegar entre a área técnica e a área de negócio. Se você é uma pessoa que consegue ter uma capacidade de pesquisa científica, uma capacidade de usar conhecimento científico para transmitir e para aprender alguma coisa sobre aquilo, seja esse facilitador. A ideia de você ter um unicórnio, talvez ela não seja tão prudente para os momentos de hoje, talvez seja alguma coisa mais de marketing, alguma coisa mais voltada para uma coisa bonita. Olha só, você consegue ser tudo isso. Não, seja foda naquilo que você conhece, naquilo que você manja. Acho que é um caminho, acho que é uma mensagem que eu sempre bato nessa tecla, e eu acabo tendo algumas felicidades de seguir uma linha como essa. E aí na mesa, alguém mais quer contribuir com isso? Posso falar? O Nogari, ele não gosta da história do unicórnio, não, né? A gente já viu algumas vezes, isso é verdade. Eu gosto do unicórnio, nunca vi. Mas deixa eu contextualizar alguns pontos para vocês. E é engraçado, porque eu defendo a ideia do unicórnio, mas cuidado, não da forma como o Nogari colocou a ideia do unicórnio. Eu brinco muito que um cientista de dados, e não vamos dizer que um cientista de dados vai atuar de ponta a ponta em todos os segmentos, isso eu concordo muito com o Nogari. A gente tem que ter muita cautela nesse posicionamento, porque hoje tem empresas que anunciam vagas que você olha, meu Deus do céu. Quem é o ser humano que preenche todos os requisitos dessas vagas, né? Eu acho que é isso que o pessoal pergunta muito. Qual que é a diferença, e aí o pessoal pode me ajudar, entre cientista de dados, engenheiro de dados e analista de BI? E a questão do unicórnio, eu acredito que todo mundo que tem um pouco que vai para essa área de cientista de dados já é um unicórnio. Que a gente brinca que achar um cientista de dados no mundo atual é tão difícil quanto achar um unicórnio. Que a gama de capacitações, de conhecimento que você precisa ter, ela é relativamente grande, né? Vocês viram, acompanharam as palestras aqui, quantas informações esses profissionais vêm passando para vocês. Eu acho que respondendo à questão da diferença entre um engenheiro e um cientista de dados, o engenheiro de dados ele está muito mais vinculado à arquitetura. Então é o cara que vai trabalhar muito mais a parte de instalação de ambientes, vai focar muito mais na arquitetura da solução para esses cenários analíticos, especialmente de Big Data. Já o cara que é cientista de dados é o cara que vai fazer storytelling, é o cara que vai dominar conhecimento de cunho estatístico,
é o cara que vai contar uma história desses dados, é o cara que vai trabalhar com machine learning. E aí existe também o papel do analista de BI. E o analista de BI também não é só uma pessoa, não é só um papel, porque dentro do analista de BI eu posso ter várias linhas de capacitação que eu posso seguir. Eu posso ser o cara que vai ser especialista em desenvolver um modelo dimensional e vou desenvolver skills para isso. Eu vou ser o cara especialista em Power BI e aí eu vou desenvolver skills para isso. Eu vou ser o cara que trabalha na camada de ETL, de extração, transformação, carga de dados. Ou seja, mesmo o papel de analista de BI não é uma única pessoa. O papel do cientista de dados, por vezes, não vai ser uma única pessoa dentro da tua equipe. Então, quando a gente fala em cientista de dados, quando a gente fala em engenheiro de dados, a gente não, e as empresas, focando muito nas empresas, quando abrem vagas, mais posições, pensem muito mais como uma equipe do que especificamente como uma única pessoa. Então, eu vou ter uma equipe de cientistas, de engenheiros de dados, de analistas de BI, onde eu tenho pessoas que dominam muito mais a arte de machine learning, tem pessoas com conhecimento de BI e estatística, tem pessoas com conhecimento na parte de arquitetura, porque é humanamente impossível uma única pessoa atuar de ponta a ponta. E aí, claro que eu vou fazer uma análise dentro da minha equipe e vou verificar qual é o nível de skill que eu tenho dentro de cada uma desses segmentos que eu preciso atacar. Tem a parte de IoT também, que a gente nem falou aí, onde a IoT é um mundo tão vasto. Então, eu vou ter o cara especialista na parte de IoT. Então, quando a gente falar, e vamos ter muito cuidado sobre cientistas de dados, engenheiros de dados, eu continuo concordando com a ideia que é um unicórnio, porque é muito difícil de achar esses especialistas hoje. Por isso que nós temos várias oportunidades muito boas no mercado. Então, na realidade, é muito mais a título de brincadeira, no sentido, gente, cientista de dados é tão raro quanto o unicórnio, que realmente são perfis difíceis de achar, né? E quando a gente pensar numa forma de equipe, de estrutura, né? Ter um time bem estruturado, mapeando dentro da minha equipe quem conhece cada uma das pontas. Por vezes eu vou ter profissionais que vão conhecer de ponta a ponta, mas o cara vai ser mais deep dive numa linha. Então um vai atacar mais na linha de machine learning, outro mais de Power BI, que é como vocês veem aqui. Que toda essa equipe que está aqui hoje, a gente não atua como cientista de dados, alguns mais na linha de engenheiro de dados, mas cada um dentro do seu nível de expertise mais deep dive, certo? Querem complementar? Luan? Falei tudo? É isso? Alguém discorda, concorda? Eu discordo, brincadeira. Já é o papel do meu cara. Mas brincadeira. Não, assim, fazendo um paralelo aqui a gente tem muito cientista de dados. Se fosse juntar todos, né? São tantas as especialidades, é tipo um Capitão Planeta, sabe? Junto cada um, não. É tipo um unicórnio, entendeu? É o coração. Pessoal, só para acrescentar, resumindo a história que a Lili falou muito bem, que o Logar falou muito bem, vocês têm que ser muito bons em alguma coisa, mas você tem que escolher essa coisa. Se você é bom nessa coisa e gostou de uma outra, seja bom também na outra. Cientista de dados é isso, você é bom em várias coisas, mas você tem que começar de uma. Escolha uma e se aprofunda. Para mim é o caminho. Exatamente. Até na academia que a gente fala muito sobre. É importante que vocês saibam falar sobre tudo e vocês entendam, mas saibam falar em que sentido. Eu entendo quando a pessoa fala sobre IoT, o que é uma IoT, né? Eu entendo quando ele está falando de machine learning, que vai ter cunho estatístico, mas eu não preciso ir deep dive em tudo. Claro que quando você vai para uma mesa de reunião, é importante você estar entendendo o que está acontecendo, as discussões. Mas você vai comprar uma briga, você vai dizer, cara, eu me apaixonei por machine learning e inteligência artificial, vou seguir nessa linha. Eu me apaixonei por IoT, vou seguir nessa linha. E aí você decide a sua carreira, o seu caminho. Agora concordando contigo, é legal. Agora você entendeu? Agora você entendeu. Não a questão do unicórnio, concordando a gente estudar. Não, o unicórnio não vai rolar, cara. Esses seres esotéricos, vamos surgir, não. Nessa linha que eu está falando de, eu estou focando em uma coisa, estudando uma coisa, aprendendo aquilo, sendo muito bom naquilo, só que eu consigo navegar, eu consigo ajudar o time e numa mesa de reunião eu sei discutir sobre visualização, sei discutir sobre negócio, sei discutir sobre pesquisa. Isso é importante para a gente não ser enrolado, principalmente por isso, tá? Puxando outro gancho que a Vivi colocou, as vagas pedem um monte de coisa. Isso tem um pouco de culpa da mídia, que aí você entra num site, num grande veículo de comunicação qualquer e fala,
cientista de dados, a profissão do século, a profissão do milênio, a profissão X. Cara, não é. O pessoal de estatística faz coisa disso há décadas. O pessoal que trabalha com programação de matemática faz isso há décadas. Físicos fazem isso há décadas. É que agora virou hype. Agora, quero ser cientista de dados. Puta, lógico que eu quero. Tá na boca de todo mundo fala, todo mundo ouve sobre isso. Eu quero estar envolvido nisso. Só que o que acontece? A empresa fala, putz, eu preciso ter um projeto de inteligência artificial, eu preciso ter um projeto de Big Data, eu preciso ter um projeto de Machine Learning, porque está no hype. Há 12, 13 anos era SAP. As empresas tinham que ter SAP, porque toda empresa grande tem SAP. Gastavam uma bala para fazer emissão de nota fiscal. Mas opa, vai ter SAP. Hoje em dia está uma coisa similar. Eu preciso ter Machine Learning, eu preciso ter inteligência artificial, preciso ter um time aqui dentro de cientistas de dados. O que acontece? Eles vão na Wikipedia e procuram. O que o cientista de dados faz? Tem uma lista de 4 scrolls de atividades. Os caras copiam aquilo e publicam a vaga. Cientista de dados. Porra, velho, não faz isso. Cara, aí a gente pega essas coisas e começa a tirar sarro, porque não faz sentido. O cara que manja de CSS, HTML e programação estatística. É uma mesa de debate, né? Não é isso que eu matei. Não, aí tá precisando de um abraço. É isso aí. Não vou falar mais. Não, segue, pode seguir. Vamos lá, próximo, gente. E só fechando aqui, eu acho que também a gente não pode se assustar com todos esses pré-requisitos de vaga. Se você se interessou por aquela oportunidade, se interessa em trabalhar naquela empresa, vai de peito aberto, né? Submete currículo, comenta, olha, cara, eu não atingo tudo isso que você está pedindo, provavelmente eu não consigo ninguém no mercado também atingindo todos aqueles itens que estão sendo solicitados. Mas, mas cara, eu sou bom nisso, que a vaga não está bem descrita. Ficando até essa parte, se a gente não tem uma comunicação bem legal, muitas vezes vem a decisão de cima para baixo, eu não vou disponibilizar dados para ninguém, e às vezes a gente perde com isso, porque às vezes a gente podia estar gerando algo importante, gerando um insumo ali para a empresa com a informação e a gente não consegue porque tem essa lixa. Então acho que essa comunicação é muito importante. Se a gente ficar muito com isso e falar assim, eu preciso de informação, o cara não me dá. Por que o cara não me dá? Eu não tenho controle sobre isso. Então assim, a gente começar a comunicar, a gente acaba quebrando essa barreira. Eu acho que a gente precisa mais construir uma ponte entre esses dois lados para acabar com isso, entendeu? E isso é muito comum. A gente passa em diversas empresas fazendo isso, você vê muito isso. O cara fala assim, eu estou construindo um painel e eu preciso de uma informação, mas o TI não me dá. Aí você vai falar o TI, aí cada um tem o seu motivo, cada um tem a sua razão, entendeu? Então assim, comunicar, tentar mostrar qual que é o ganho, qual que é a vantagem de cada um, eu acho que é muito importante. Então a gente tem que parar com isso e olhar mais para esse lado mesmo e tentar construir mais pontes do que muros entre ambos os lados. Exato, e eu acho que assim, ter uma estratégia de comunicação muito clara, mas também você ter uma pessoa dentro da organização que vai desempenhar um papel de comunicação entre ambos os lados, que consiga efetivamente entender o business, a linguagem do business e traduzir para a TI e vice-versa. Então é importante ter uma pessoa que exerça esse papel dentro da equipe também. Só também adicionar um ponto. Eu acho que a gente precisa pensar, com certeza, na governança no macro, vários pontos que eu super concordo, colocado, mas tem uma questão também, quando você vai para a ponta, no sentido analista, quando você dá essa autonomia, você começa a desenvolver, às vezes, diversos trabalhos que têm um grande impacto. E esses trabalhos também precisam ter a tua documentação, a sua governança, porque se você não tem, primeiro, um trabalho recente, por exemplo, que a gente fez, se não tivesse essa documentação que a gente fez junto com o trabalho, quando bate uma auditoria, por exemplo, o trabalho desenvolvido na área de óleo e gás, então são diversas as agências reguladoras. Então, se não tivesse, por exemplo, a documentação junto com aquilo, dois problemas. Uma, a auditoria. Na hora que a auditoria chegasse, caso não tiver documentado, além disso, você tem a questão da descontinuidade do trabalho. Sabe? Então, assim, a gente precisa trabalhar também, como acontece essa revolução, que você está dando mais autonomia para a área de negócio, você precisa trabalhar na alfabetização de dados da área de negócio. Você não pode simplesmente colocar o Power BI na mão dele e falar, o Power BI se usa assim, por exemplo. E pronto. Então, eu acho que tem, dentro da área de IT, todo um conhecimento de anos e anos desenvolvendo soluções, que ele precisa ser
trazido para a área de negócio, já que você está dando autonomia, você também tem que trazer alguns conceitos importantes. Então, quando eu falo de alfabetização de dados, também na governança, o cara está gerando um painel lá na ponta. Ele precisa saber o mínimo de governança, ele precisa ser alfabetizado nisso. Isso é muito novo, isso é muito recente. Só para adicionar, eu trabalhei com inteligência de mercado durante 10 anos. E eu não estava na parte de TI, eu estava na parte de análise. E é engraçado falar isso porque todos os meus contratos de trabalho nas 3 empresas tinham termo de confidencialidade. E eu não vejo isso sendo praticado para todos os cargos da empresa, tipo analista financeiro. Eu não vejo ele assinando termo de confidencialidade. E na última foi até engraçado porque tinha multa se eu fizesse alguma coisa errada com os dados. Então agora que a gente está expandindo essa visão para outros analistas, não só o cara que mexe com dados, mas também o cara do financeiro, o cara do estoque, o cara do fiscal, todos esses, eu acho que é uma transformação e esses termos devem ser adicionados também. Imagina, a responsabilidade é minha, então eu vou ter muito mais cuidado. E, querendo ou não, o cara que quer pegar os dados e mandar para alguém, ele vai fazer isso. Não tem nada que peça ele. Se ele quiser, ele pode na TI. Eu só chegar na TI, vou lá e pego. Então, assim, a governança ela tem que existir já desde antes, e não só para cargos específicos, mas para tudo. Eu acho que essa expansão vai acontecer à medida do, assim... vai ser um avanço. E outra coisa que no Power BI, agora eu estou jogando o Power BI, a gente consegue bloquear algumas coisas. Eu posso impedir que as pessoas compartilhem com outras. Tem uma seleção lá que eu posso fazer isso. E essas opções, elas vão cada vez mais sendo expandidas, né? Além disso, a gente tem o data usage, a gente tem todas as métricas, onde a gente pode ver quem é que está acessando esse dado, a hora que está acessando esse dado, o que está consumindo, se está atualizando, se não está. Então, isso daí a gente é aprendizado, a gente está aprendendo. Eu acho que as empresas têm que colocar esse termo de confidencialidade para todo mundo. E eu acho que é a evolução. Alguém mais aqui na mesa quer comentar sobre alguma coisa? Só para a gente finalizar esse ponto, depois a gente abre a última pergunta, que a gente só tem mais 15 minutos até começar a próxima sessão, que eu ouvi dizer que vai ser foda. Vale a pena dar uma olhada no site chamado dama.org, que é o Data Management Association. Aqui no Brasil tem um cara que escreve para CIO.com.br, que é o Bergson Lopes. O cara é super parceiro, super acessível e ele toca algumas coisas de governança. Então, caso você queira aprofundar nesse assunto, ele é uma referência nisso e talvez seja o cara vai se perguntar, putz, o que a Dama está olhando para isso e pensando com relação à governança nesse mundaréu de coisas que a gente está enfrentando agora. Não pensando só em ferramenta, pensando em solução mesmo de processos e governança e por aí vai. Beleza? A última pergunta, senhores, tinha alguém por aqui que o Dudu vai levar o microfone? Oi. Oi. Pergunta mudando um pouco a linha. Hoje a gente tem os dados, eles vêm do site, a gente vem do formulário, do WhatsApp, vem do Facebook, vem do Instagram. Alguns se conseguem unificar para um modelo, para poder inserir no seu EDB, na sua base de dados. Outros vêm um arquivo Excel, outros vêm com um formato muito diferente. O que a gente tem hoje para poder eliminar o máximo de lixo para trazer para a sua empresa, para você trabalhar as informações com esses dados, para eliminar cidades, porque às vezes a pessoa tem que ir lá no formulário, entra também lá no seu Facebook, fornece os dados, colocou um telefone em um lugar com 9, colocou em outro um DDD com 31, com 0 a mais, esqueceu um número. O que a gente tem de ferramenta hoje para trabalhar para eliminar lixo, para trazer os dados de uma forma que eu não preciso ficar delegando para ninguém, para a pessoa, o usuário hoje ficar analisando um monte de banco de dados dentro da empresa, para não ficar passando por muita gente fazendo esse tipo de crítica. Para eu conseguir tirar uma gama muito grande de coisas ruins para chegar no momento de levantar para decisões. Alguém se habilita aí? Pergunta super propícia. Bem difícil. Eu ia ali para a parte de tanto do integration, parte de master data services, parte de limpeza de dados, tem uns termos novos agora, data wrangling, tem
Mas basicamente assim, a gente tem produtos que justamente fazem esse tipo de transformação. Quando você comentou aqui no ponto que você falou de duplicidade, alguma coisa, levar para o próprio Power BI, você tem umas partes de ETL para você fazer esse tipo de tratamento de informação. E isso que você perguntou é bem pertinente. O próprio Luan estava fazendo uma palestra dele ali. Você tem alguns lugares que você cria um repositório, né, me corrija se você estiver errado, algumas coisas, e você joga o dado lá para dentro. Você não se preocupa, por exemplo, quando você fala modelo relacional, você cria todo um esquema antes para absorver o dado. No teu exemplo, a gente vai jogar, por exemplo, uma estrutura de Big Data, um Data Lake, uma coisa assim, um HDFS, vai jogar essa informação lá e em cima dela a gente vai fazer esse tratamento. Vai eliminar duplicados, vai tentar encontrar. Vou dar um exemplo, quando você começou a falar em cadastro duplicado, essa semana a gente está começando um estudo lá com os alunos na universidade para tentar usar as APIs de Facebook, ou Instagram e Twitter para cruzar esses dados com dados de cobrança. Então o que está acontecendo? Vou dar um exemplo até aparecendo nas mídias aí. Geralmente quando eles prendem as pessoas ou tem alguns escândalos, o pessoal mostra a foto do cara ostentando, né, no Facebook ou no WhatsApp. E aí o que eles estão fazendo lá, que a gente está começando a estudar integration, esse tipo de ferramenta para integrar essa informação. Eu consegui pegar a informação da pessoa, um nome, um telefone, alguma coisa, e cruzar com informações, por exemplo, que ela tem em mídias sociais, que às vezes eu não encontro ela pelo endereço, pelo cadastro oficial, mas eu encontro ela no Facebook, eu encontro ela no Instagram. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente começou a estudar lá é exatamente isso. Eu chamar essas APIs e dessas APIs eu trago para o meu modelo de dados. Por exemplo, o Integration Service, que é uma ferramenta que eu trabalho, faz isso. Eu consigo extrair essa informação, fazer um tratamento com ela, verificar se aquele valor está puro, se aquele valor já existe, se eu vou substituir aquele valor, se eu vou eliminar um zero à esquerda, se eu vou eliminar um texto, vou trocar um asterisco. Um trabalho que a gente fez muito para pegar algumas informações por regiões é pegar o código do DDD. Então você tem que lá, o Power BI tem lá, extrair informação entre parênteses, vai lá e tira aquilo lá e cria uma coluna 47, essa é do sul, 50 tanta de uma região. Não sei se alguém mais quer complementar, mas tem alguns termos. Eu acho que o Data Wrangling, um W, tem um novo termo que está sendo, li algumas coisas, mas é o que a gente chama de data cleaning, de fazer limpezas dos dados, basicamente. Então você vai ter ferramentas que automatizam isso. Aqui eu conheço mais trabalhando Integration Service, tem um monte de ferramenta para fazer isso, mas é basicamente você pegar esse teu dado e trabalhar na purificação dele, assim, né, no profiling, profile, que a gente fala. E você trabalha a qualidade desse teu dado. Né? Tem o Master Data Service, que faz isso também, Data Quality no SQL também, tem para você ver a qualidade desse dado que você está trabalhando aí. Alguém me dá uma força aí também? Sim, muito bom, Dornel. Mas a questão, eu acho, principal e aí eu me arrisco agora a perguntar para essa galera aqui, tem alguma ferramenta mágica que vai tratar tudo pra gente? Ou? Gente, esse é o principal desafio da nossa área. A gente fala muito de dados e até teve uma questão muito engraçada. Eu tive no Vale do Silício no início do ano, eu estava num evento fodástico da Microsoft, os caras falando de inteligência artificial, uma série de coisas. E aí tinha uma das participantes que chegou em mim e ela falou assim, veja, eles estão falando tudo isso, mas eu ainda estou lá atrás, trabalhando a parte de preparação de dados, os dados estão todos sujos. E aquilo assim, eu até respirei aliviada, porque a gente fica pensando, pô, o Brasil está super atrás em tudo isso, mas era uma pessoa de uma empresa do Vale do Silício reportando que eles têm esse desafio hoje dentro de casa. E acho que seria fantástico ter uma ferramenta que olhasse e saísse drivando tudo. Eu acho que existem essas ferramentas que o Dornel mencionou que elas ajudam sim, ajudam a automatizar pra caramba, mas assim, não existe mágica ainda. Depende de ter uma peça lá que vai ajudar a ir mapeando. Até essa parte de Master Data Services, eles fornecem inclusive um front-end em Excel, que você pode entregar para um usuário mais avançado, que ele pode ir ajudando e identificando aonde que precisa tratar os dados, depois fazer isso em escala. Isso é muito bacana, tá? Mas eu diria que ainda não existe nenhuma solução muito mágica. Existem algumas ferramentas que sim, que ajudam, mas hoje é o principal desafio que a gente tem esse tratamento de dados. Quer complementar alguma coisa, Gataz? Eu ia só reforçar que é exatamente isso. Esse é um dos grandes desafios hoje, quando a gente pega a maior parte dos projetos, aí tem várias estatísticas, 30%, 40%, 50% do esforço está justamente concentrado nessa área. Tá? Então, seja a qualidade de dados, como disciplina de governança, preparação dos dados, data wrangling, tá? Tem várias, dependendo do autor,
a terminologia, vocês vão ver isso de formas diferentes. A forma como eu gosto de explicar de forma simples, quando a gente começa a trabalhar com dado de forma mais séria, a gente vai pegar tipicamente dado preparado, dado bom, dado bruto. Você vai tipicamente também começar a buscar dados de fora da sua empresa. Então que alguém fez do jeito que achou que era o certo, mas não necessariamente o dado está do jeito que você precisa. Então você vai ter que preparar esses dados para colocar no esquema, na semântica que você precisa, tá? Eu acho que as ferramentas elas vêm melhorando, tá? À medida também que a gente usar mais essas ferramentas e gerar esse aprendizado, a gente vai ter essa questão cada vez melhor ou mais resolvida. Mas com certeza hoje isso aí não vou dizer que é um problema, é um desafio, porque a gente tem as ferramentas e boa parte do processo aí de analytics, BI envolve essa questão, tá? Então, e muitas vezes assim, esse problema não está só nos dados externos, muitas vezes o dado que está na organização, ele também precisa passar por esse processo, tá bom? Excelente. Bem, deixa eu adicionar só um pouquinho. Acho que toda a conversa que a gente teve até esse momento leva muito à governança da informação, a exatamente esse ponto. Eu não sei se todo mundo já passou por isso, mas desde que eu entrei na TI, todas as pessoas que eu conversei em todas as camadas sempre quiseram ter informação. E o acesso à informação é bem complexo, porque o cara que está lá na ponta, é muito difícil ele confiar no próprio dado, porque ele passa em diversas camadas. E em todas as empresas que eu já passei até hoje na minha vida, o grande desafio de todas elas foi como eu entrego a informação de forma correta. Tá? E em todas as empresas que eu passei, sempre houve o intuito ou a motivação de ter o que a gente chama de uma base de unificação, ou seja, uma fonte da verdade. E a gente traz isso muito do nosso data warehouse, da missão de um data mart, ou de um complexo de uma solução de BI, de trazer exatamente a verdade. Só que a gente sabe que isso é muito mais complexo, que vem no eduto de diversas fontes. Então, a ideia de ter um data lake é conseguir concentrar todas as suas informações num ambiente unificado. E daí, quando você tem esse ambiente unificado, você precisa, assim como todo mundo falou aqui, uma camada de inteligência, uma camada de limpeza que te possibilite deixar aquele dado minerado. Então, o dado ele entra de uma forma bruta, do jeito que ele é feito mesmo, do jeito que ele vem do Twitter, do jeito que ele vem do seu banco de dados relacional, e cada um, como o Gattuso falou, cada viés ali, para cada tipo de solução que você vai designar, para um cientista de dados, como o Nogai, por exemplo, ele vai pegar um pedaço daquela informação do que ele acha necessário e criar uma solução específica para endereçar um tipo de problema específico. Então, na verdade, o que a gente tem que ter, assim, o que a gente acredita muito quando a gente trabalha com engenharia de dados, é tentar entregar esse dado para o cientista de dados, que faz exatamente a parte mais linda do processo, né? Mas entregar de uma forma com que ele possa extrair a informação e criar ali um modelo que vai atender o negócio do cliente. Mais alguém? Ok. Temos 5 minutos, menos de 5 minutos. Última pergunta. Boa tarde, meu nome é Paulo. Eu tenho uma pergunta que foge um pouquinho fora do estudo de dados, né? Ciência de dados. Isso tem muitos falarem sobre equipe, sobre etapas de processo, trabalho de processo. O que eu queria saber de vocês é como vocês gerenciam as equipes de vocês hoje, como vocês controlam a produtividade. Eu tive uma oportunidade recentemente de usar uma ferramenta da Microsoft, que é o Visual Studio Team Service, que é excelente. E saber se vocês partilham desses sentimentos, se é algo que vocês já estudou. E se tiver uma outra ferramenta, por favor, recomendo. Bem. Veja bem. Eu acho que primeiro é o mindset da sua equipe. O que você acredita e o que eles acreditam de você. Eu acho que nenhuma ferramenta faz o trabalho do que a sua equipe deve fazer. Então, na verdade, você tem que ter uma equipe que confie em você e você tem que passar essa confiança para ela. As ferramentas ajudam extremamente, tem várias, como, por exemplo, Team Services.
Mas a grande ideia quando você trabalha com gerenciamento de equipe, você não está trabalhando com computadores, você está trabalhando com pessoas. E cada pessoa tem um coração, cada pessoa tem uma necessidade e, mais importante, cada pessoa tem um desejo. Então a ideia sua é tentar identificar cada pedaço daquela, extrair o melhor de cada um. Eu acho que só assim, tocando realmente no que é humano, porque a gente não acaba sendo computador. Então, extrair das pessoas o que ela tem de melhor. Todos nós temos falhas, todos nós temos dificuldades. Eu, por exemplo, durante 2 anos da minha vida, eu gerenciei uma equipe com irmãos meus da Índia. Estava demorando. Irmãos meus da Índia, brasileiros, americanos, todos que vocês pensarem. E tudo chega à conclusão de que as pessoas têm sentimentos. Então é engraçado tocar um pouco nessa parte, sem ser muito técnica, mas a verdade é que se você não consegue conectar com a pessoa, entender o que você quer ou o que ela deseja, você não tem nenhuma ferramenta que vai conseguir fazer isso por você. Então a grande ideia é fazer com que as pessoas se apaixonem, ter uma equipe apaixonada pelo que você faz. Se você olhar nos olhos dessas pessoas e descobrir que elas estão dispostas a ir na batalha com você, a ferramenta que você vai usar é o menor dos seus problemas. Na verdade, você só vai entender que as pessoas são feitas elas são sensíveis, então você precisa entender cada pessoa individualmente. Esse é o grande trabalho de um gerente ou de um líder, mais especificamente. Estou quase chorando, Luan, foi perfeito. Assim, quando você fala disso, de liderança, existem vários tipos de liderança. Eu sou daquele cara que eu gosto da liderança pelo exemplo. Eu acho que se a gente lidera pelo exemplo, você consegue embarcar qualquer pessoa a comprar a sua briga e ir junto contigo. Então, assim, a gente fala muito de ferramenta, né? Fala extremamente técnico, com grandes especialistas, mas se a gente não conseguir convencer a sua equipe de que aquilo ali, ainda que dê errado no final, mas aquilo ali é a melhor tentativa que a gente tem para o momento, a gente não vai conseguir chegar lá. Para mim é fato, consumado. Só complementar rapidinho, mais uma coisa. Eu acho assim, isso a gente estava falando na palestra da Nani e mais uma pessoa que eu esqueci o nome, desculpe. A Jéssica. Nani e a Jéssica. Bom, falou. Nani e a Jéssica. E assim, elas levantaram várias coisas legais na palestra, mas uma coisa que me chamou a atenção, eu acho que tem que ter na hora de gerir uma equipe, é você ser, não suscetível à palavra, mas que você tenha abertura ao erro. Uma empresa que não erra, ela não existe. Então, se a empresa consegue tirar proveito do erro, aí sim você está começando a entender esse sentido de realmente gerir pessoas. Como o Luan vai se candidatar a prefeito, falou muito bem. Então, assim, as organizações que aprendem com o erro, elas conseguem ser exponenciais. Você vê todas essas grandes organizações, né, o Gattuso falou da questão, às vezes você tem, né, 2 pessoas ali, pegou o cartão da mãe, né, lança alguma coisa na nuvem, e aí ele lança o MVP, né, o melhor produto possível. Né, e aí ele vai aprendendo com aquele produto, ele vai vendo a reação do teu cliente e vai aprendendo. Então, esse aprendizado, não só quando você lança um produto, mas também com a tua equipe, faz com que você sempre esteja melhorando. Porque a gente é uma construção, a gente não nasce pronto. Acabou. Foi diminuindo assim. Então, pessoal, só para finalizar um pouco isso que ele falou aqui, o que a gente tem que valorizar, a gente está falando cada vez mais de aprendizado de máquina, inteligência artificial, a gente está pensando tanto em dados, que eu acho que a gente tem que começar a pensar, né, o que a gente tem que valorizar, o que a máquina não vai conseguir fazer. Eu acho que se a gente conseguir levar para esse lado, valorizar a criatividade, os sentimentos das pessoas, a ética, eu acho que a gente tem que parar e pensar nisso. Né? Daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, a gente está falando que daqui a pouco as máquinas estão fazendo tudo, o que vai sobrar para a gente. Eu acho que a gente tem que levar muito para esse lado, de pensar também na ética, no sentimento das pessoas, e isso elucida um pouco o que o Luan falou, que tem mais a falar. Só isso que eu queria deixar como reflexão para vocês, beleza? Sensacional, não podia ter melhor finalização aqui para esse debate. Gente, que sessão foda, muito legal, prazer imenso estar com todos vocês aqui.
E muito obrigada a todos pela participação.